mostrar um caráter cristão vivendo de modo sacrificial. Repito, os crentes devem mostrar um caráter cristão vivendo de um modo sacrificial. Estaremos a analisar uma parte do capítulo 12 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Primeiro, especificamente dos versículos 1 e 2 e depois dos versículos 9 a 18. O plano de estudos que temos seguido está a aproximar-se do fim. Hoje é, portanto, a lição 10. Estaremos no capítulo 12. Na próxima semana analisaremos o título Cidadãos, a partir do estudo do capítulo 13 desta epístola. Bem-vindos. Provavelmente esta cara nada dirá à maior parte de nós. Mesmo se colocar ali o nome, Jack Phillips. A esta hora provavelmente estarão a perguntar-se, mas quem é Jack Phillips? Tinha 25 anos e era um dos operadores de telégrafo do Titanic. Na noite de 14 de abril de 1912, Phillips estava a trabalhar na central do navio como responsável pela comunicação sem fios da embarcação. Naquela noite, ele e Harold Bride, o seu colega, transmitiram várias mensagens sobre alertas de iceberg ao capitão Edward Smith. Quando o Titanic atingiu um iceberg, eram 23h40, Phillips continuou a trabalhar, mesmo com o pavor iminente. Quando o capitão Smith entrou e ordenou que Phillips enviasse um sinal de socorro, pedindo a ajuda de navios próximos e fornecendo a posição estimada do Titanic, ambos os funcionários passaram a trabalhar incansavelmente até às 2 da manhã, enviando desesperados sinais de socorro, até que Smith disse que ambos já haviam cumprido o seu dever, ordenando que abandonassem o navio. Enquanto Bride aproveitou a oportunidade para atirar dispositivos de flutuação na água para ajudar os outros, Phillips permaneceu no seu posto a enviar sinais de socorro, até ao minuto final do afundamento do navio. Bride conseguiu sobreviver, mas Phillips não. Embora tenha conseguido subir para um bote salva-vidas, infelizmente morreu quando escorregou e caiu à água gelada. Mas mesmo com a sua morte, Phillips foi considerado um herói, pois o resgate do Titanic teria demorado muito mais tempo, caso ele não tivesse continuado a enviar sinais de socorro, o que consequentemente ceifaria a vida de outras centenas de pessoas. Chamou-se Jack Phillips. Outra cara, outro nome que eventualmente nada nos dirá. Rick Rescorla. Nascido na Grã-Bretanha, serviu o exército norte-americano e foi condecorado na Guerra do Vietnã. Era o chefe de segurança do banco Morgan Stanley, na Torre Sul do World Trade Center. O ataque terrorista de 1993 ao complexo já o havia chamado a atenção e ele acreditava que o World Trade Center poderia passar por algo semelhante no futuro, pelo que regularmente fazia com que os funcionários do banco treinassem exercícios de fuga. A 11 de setembro de 2001, Rick Rescorla ajudou a conduzir várias pessoas para as saídas da torre em segurança, enquanto cantava canções para tentar aliviar o stress da situação. Além disso, retornou ao 10º andar da Torre Sul para ajudar outras pessoas a evacuar o prédio. Embora Rick tenha sido uma das mais de 2.600 vítimas do desmoronamento das torres, acredita-se que as suas ações heroicas tenham salvado a vida de mais 2.500 pessoas, transformando-o em mais um herói da vida real. Jack Phillips, Rick Rescorla, dois de entre muitos exemplos de pessoas que sacrificaram a sua vida. Hoje vamos exatamente falar deste assunto, sacrifício. Temos abordado
a Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, subordinado a uma divisão em duas grandes partes. A primeira parte, do capítulo 1 a 11, temos dito que corresponde, de acordo com esta divisão para estudo da Epístola, corresponde àquilo que temos chamado a parte da apologia do Evangelho. Numa segunda parte, o apóstolo Paulo cuida mais da aplicação deste mesmo Evangelho. E, portanto, na primeira carta na primeira parte da sua carta aos Romanos, Paulo como que nos conduz numa viagem, e daqui a pouco já vamos mais detalhadamente olhar para estas questões, mas nesta primeira parte, então, do estudo, nós podemos perceber uma viagem pela teologia, sobretudo do pecado e da consequente salvação. O apóstolo Paulo, nos capítulos 1 a 4, mostrou-nos fundamentalmente as raízes, ou começa por mostrar fundamentalmente as raízes históricas da depravação, do pecado. E enfatizou que todos, não importa quem, são culpados perante Deus. Corresponde então àqueles títulos que temos ali, de forma obviamente bastante telegráfica. O pecado tem uma natureza ardilosa, o pecado tem um impacto universal. E nos capítulos 1 a 4, então, o apóstolo Paulo detalhadamente conduz-nos por estas doutrinas. A primeira, a doutrina do pecado. O pecado universal. Mas a situação da humanidade não é de desespero. E porquê? Porque Deus providenciou uma solução. E uma solução pelo Filho, como estamos ali a ver. A salvação pelo Filho, através da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E, portanto, se nos capítulos 1 a 4 a viagem é pela depravação, pelo pecado, pela raiz e pelas consequências do pecado, no capítulo 5, o apóstolo Paulo fundamentalmente apresenta-nos a solução. E esta solução, então, só pode ser Jesus Cristo. E quem escolhe seguir a Jesus Cristo já não pode mais viver de acordo com o pecado. No capítulo 6, o apóstolo Paulo diz que nós que morremos, nós fomos sepultados com Cristo e, portanto, assim como Deus levantou Jesus Cristo para a sua glória, através do seu poder, e, portanto, através deste ato, nós podemos também ser ressurretos em Jesus, vivendo para a sua glória através do seu Espírito. E nós vemos então esta formulação, a descida que o batismo representa, a descida ao sepulcro. Nós fomos sepultados na morte pelo batismo, e depois o que significa viver na glória. Então, capítulo 6, primeiro, e depois capítulos 7 e 8. Diríamos assim, está completa a apologia do Evangelho? Não. Nos capítulos, se no capítulo 1 a 8, então, nós temos esta apresentação da teologia da salvação, pecado e salvação. Nos capítulos 9, 10 e 11, como vimos então nas 2 semanas anteriores, como que nesta viagem há uma paragem, há um capítulo, há uma secção dedicada então à consciencialização do que especificamente a nação judaica representa. E o apóstolo Paulo dedicou os capítulos 9, 10 e 11 a dizer que Deus não termina a sua obra
sem que cuide do seu povo escolhido. Através da oferta também ao seu povo escolhido de um tempo para que esse povo escolhido possa aceitar, possa compreender que a sua salvação não depende da sua condição de povo específico, mas da sua aceitação do que Jesus Cristo fez por toda a humanidade, fez por todo o mundo. E, portanto, o apóstolo Paulo como que para nesta viagem pela teologia do pecado e da salvação para especificamente enfatizar a salvação pelo Filho, resultado da fé em Jesus Cristo, mas que é oferecida também ao povo judeu. Estamos então, a partir de hoje, a estudar a segunda grande parte da epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Ou seja, a partir da lição de hoje, a partir do capítulo 14, vamos dedicar o tempo a perceber como é que há a operacionalização da nossa salvação. Ou seja, se quisermos, o lado mais prático da nossa salvação. A base está apresentada, a base teológica foi firmemente estabelecida, temos os alicerces, compreendemos lógica e ordenadamente o que Deus quer para cada um de nós. Agora há um desafio. Paulo desafiou os seus primeiros ouvintes e leitores e desafia-nos a nós a constantemente vivermos a nossa fé, para que tenhamos oportunidade de, através da nossa vida, não por aquilo que nós somos, mas por aquilo que Deus vai fazendo em nós, partilharmos o Evangelho, esta boa nova com quem está à nossa volta. Nós pertencemos a Cristo, como estamos então ali a ler, nós pertencemos a Cristo e, logicamente, temos de refletir essa pertença nos nossos relacionamentos. Como vamos ver hoje, nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos, se quisermos, na igreja não no sentido de edifício, mas no sentido de comunidade, e também necessariamente com o nosso próximo, com aquele que está à nossa volta e ainda não pertence ao Senhor Jesus. E finalmente, a marca distinta do nosso cristianismo, a marca distinta desta pertença a Jesus Cristo, tem necessariamente de ser o amor. Não pode ser de outra forma. Só para terminarmos esta parte de apresentação, vamos sempre considerar que a nossa salvação tem esta perspectiva tripla. No capítulo 10, versículos 9 e 10, o apóstolo Paulo fundamentou a ideia de que, a doutrina de que a salvação é pela fé. Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. Em segundo lugar, esta salvação é universal, é oferecida à humanidade, a todos aqueles que compreendem que por si só não conseguem resolver este dilema espiritual do afastamento eterno de Deus. E, portanto, a salvação é pela fé, é universal, mas, capítulo 11, é uma proposta sempre em vigor. Ou seja, é nossa responsabilidade comunicar a todos aqueles que estão à nossa volta que Deus continua com a sua mão estendida para que todo aquele que queira resolver este dilema possa, através do Filho, aceitar esta proposta de salvação de Deus. Romanos, capítulo 12 e versículo 1. Vamos, então, começar o estudo desta segunda parte da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Estamos, então, a partir de agora, mais concentrados na aplicação deste Evangelho que nos foi tão bem apresentado pelo apóstolo Paulo nos capítulos anteriores. Romanos, capítulo 12 e versículo 1. Vamos ler para já os versículos 1 e 2 que, como veremos, representam uma mini-secção dentro
dentro deste capítulo 12. Nesta altura, sugiro também que, se possível, tenha ao seu lado um bloco de notas para ir apontando algumas ideias que todos juntos vamos produzindo. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Vamos ler o texto bíblico. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo começa este capítulo 12, com uma construção frásica que já nos é familiar. Pois, portanto, rogo-vos, pois, portanto. Já no capítulo 5, vamos voltar ao capítulo 5, também no versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois, portanto, capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, pois, portanto. Capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos. Rogo-vos, portanto, irmãos. Esta construção frásica destina-se, evidentemente, a fazer uma ligação com aquilo que o apóstolo Paulo tinha estado a ensinar imediatamente antes. Neste caso, é uma ponte entre aquilo que ele fundamentou antes e aquilo que vai apresentar a seguir. E, portanto, neste caso, princípio do capítulo 12, o apóstolo Paulo passa da explicação das doutrinas teológicas e, neste caso, as doutrinas que já observamos, que já estudamos, são, sobretudo, as doutrinas do pecado. Todos estamos naturalmente afastados de Deus, porque o pecado em nós criou esta separação que nós não conseguimos por nós próprios resolver. É uma distância, é um espaço, obviamente, espiritual que não conseguimos preencher e, portanto, a salvação, a outra doutrina, é-nos facultada através do próprio Deus. A Bíblia diz que Deus nos amou antes que nós o tivéssemos amado. Ele amou-nos primeiro. E, portanto, o apóstolo Paulo faz, neste ponto da carta do apóstolo, da carta aos Romanos, faz então a ponte entre as doutrinas teológicas do pecado e da salvação. Obviamente, e vamos hoje falar muito neste processo, que é o processo da santificação, passa então da apresentação destas doutrinas do pecado, da salvação, já vamos falar da santificação, então para o encorajamento da aplicação das mesmas na vida prática. E por isso é que a partir do capítulo 12 nós temos uma preocupação do apóstolo Paulo, sobretudo em exortar. O termo é rogo, peço encarecidamente, pois, por causa de tudo aquilo que vos apresentei, fundamentalmente até ao capítulo 8, porque o apóstolo Paulo tem o cuidado agora de voltar a centrar as suas palavras nos irmãos. Paulo agora fala sobretudo para dentro da comunidade, para que, como vamos ver, esta comunidade de dentro para fora possa mostrar algo novo, algo diferente, algo que provém, que resulta de uma transformação, como vamos ver. E, portanto, irmãos, rogo-vos, pois, irmãos, para além de recentrar a atenção agora novamente para dentro da comunidade
em Roma, ou comunidades. Esta construção frásica e a aplicação desse termo irmãos tem também um outro objetivo. É claramente uma saudação carinhosa. Não só para evidenciar o profundo amor, a profunda relação que o apóstolo Paulo tinha com aquelas comunidades que ainda não conhecia, que nunca tinha visitado, que portanto não tinha sido ele a fundar, mas em Cristo Paulo tinha falado abundantemente do que significa sermos adotados por Deus, passarmos a ser irmãos, filhos de Deus, não por nós, mas por aquilo que Deus fez em nós. E, portanto, para além de apresentar agora esta exortação para a Igreja, mas há aqui também claramente uma preocupação em que aqueles que vão ouvir ou ler estas palavras percebam que o apóstolo Paulo tinha um profundo afeto por eles. E, portanto, e esta é uma outra leitura que obviamente que fazemos, que é, e portanto, se o apóstolo Paulo tinha este profundo afeto, a ideia é, percebam que este meu profundo afeto, mesmo sem vos conhecer pessoalmente, deve manifestar-se entre vós. Este relacionamento centrado em Jesus Cristo ultrapassa qualquer tipo de diferença. Como vamos ver, diferença étnica, diferença demográfica, diferença socioeconómica. Não pode haver nada disso dentro da Igreja. Como crentes, todos fazemos parte da família de Deus. Daí, então, esta preocupação em que o rogo, o pedido encarecido do apóstolo Paulo, seja acompanhado por uma componente profundamente afetuosa. Como é bom que nós nos consideremos irmãos. Como é bom que nós nos tratemos por irmãos. O Salmo diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E, portanto, é isto que o apóstolo Paulo quer começar por dizer: rogo-vos, pois, irmãos. Mas este desafio, como vamos ver, um desafio difícil, este desafio de uma vida santa, de uma vida que mostre o que significa Deus através do seu Espírito viver em nós, este desafio que Paulo tinha para os crentes romanos, é baseado, se repararem, Romanos capítulo 12 e versículo 1, nas misericórdias de Deus. E porquê? Porque o apóstolo Paulo pede que nós, apresentem os corpos em sacrifício. Hoje vamos falar muito nesta questão do sacrifício. Vamos voltar um pouco atrás, ainda no capítulo 6, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 13, diz assim, versículo 12 primeiro, para percebermos bem o contexto do versículo 13. Romanos 6, 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, suas do pecado em nós. Versículo 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Já agora o versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. Ou seja, este oferecer aparece aqui outra vez, neste caso na tradução na língua portuguesa, com o termo apresenteis, mas na realidade este apresentar é oferecer o corpo por sacrifício. E portanto, é aqui que Paulo começa a edificar este pensamento, esta exortação a uma vida controlada pelo Espírito. E porquê? Porque na perspectiva humana, o corpo representa aquilo que somos.
Ora, então, de alguma forma, se o corpo, numa perspectiva humana, representa o que somos, então apresentar os nossos corpos significa oferecer os nossos corpos. Nesta lógica que Paulo apresentou, só havia dois destinatários desta oferta, desta apresentação. Ou seja, na nossa vida, nós só temos a possibilidade de é algo que se anula uma coisa à outra, ou uma coisa, uma formulação mais da filosofia dirá se e só se, ou seja, não há outra possibilidade. Ou apresentamos ou oferecemos os nossos corpos a Deus, ou seja, tudo o que nós somos, ou ao pecado. E, portanto, esta exortação, como irmão, parte desta premissa. Paulo começa por rogar, começa então por pedir encarecidamente, usando uma terminologia que à primeira vista pode ter duas interpretações dispares. Se quisermos, duas bases que vou procurar apresentar e que podiam gerar alguma confusão. A palavra e o conceito de sacrifício não era um conceito, obviamente, novo. Qualquer povo sabia bem o que era o sacrifício. Estamos no século XXI e basta olharmos para o mundo à nossa volta e percebemos que esta ideia de sacrifício, no sentido de se sacrificar, tendo em conta um valor que numa determinada comunidade, num determinado tempo, um conjunto de pessoas acha que é valoroso, então é algo que faz parte da nossa existência como seres humanos, não só estudando história, mas percebendo que isso continua a acontecer hoje em dia. Quantas pessoas se sacrificam, por exemplo, nas Filipinas, na altura da Páscoa, reproduzindo humanamente aquilo que aconteceu com o Senhor Jesus por altura da sua crucificação. Quantas pessoas no mundo muçulmano, por exemplo, se sacrificam indo pelo menos uma vez na sua vida a Meca? Quantas pessoas na nossa própria cultura se sacrificam, por exemplo, indo a pé a um determinado local de peregrinação? Portanto, esta ideia de sacrifício não era nova para quem estava a escutar ou a ler o escrito do apóstolo Paulo, inspirado por Deus, e também não nos é alheia, não nos é distante. Sabemos bem, compreendemos bem o que significa a palavra sacrifício. E não só na mentalidade dos judeus convertidos, mas também à luz daqueles que estavam a ler ou a ouvir as palavras do apóstolo Paulo, havia uma determinada base comum, é que o sacrifício significava a aplicação de uma remissão. Significava, de alguma maneira, a forma como determinada pessoa, família, conjunto de pessoas ou conjunto de famílias fazia ou procurava a remissão do seu pecado. Mesmo no ambiente das Escrituras, no Velho Testamento, e como vemos naquele quadro onde tentei reproduzir as principais ideias do que representava a ideia de sacrifício, primeiro no Velho Testamento, o sacrifício tinha de ser santo, em primeiro lugar, tinha de ser perfeito, e portanto tinha de ser algo que significasse verdadeiramente, não só para quem estava a sacrificar algo, mas também para Deus, algo que voltasse a proporcionar o perdão pelos pecados de um conjunto de pessoas num determinado tempo.
Ora, esta é a primeira ideia que é preciso desmontar para percebermos o que Paulo quis dizer com apresentar os nossos corpos como sacrifício. Então, significa que Paulo está a usar uma terminologia do Velho Testamento numa altura em que era pregado que Jesus tinha feito o supremo sacrifício por nós. Esta é a primeira ideia. Não. O apóstolo Paulo diz que o nosso sacrifício não é um sacrifício à maneira do Velho Testamento. E porquê? Porque parte do pressuposto que com o sacrifício de si mesmo, Jesus Cristo tudo sacrificou, ele próprio. Ou seja, a partir daí, o sacrifício à maneira do Velho Testamento, o sacrifício de animais, que era uma obrigação, ficou obsoleto. E, portanto, a partir de agora, o sacrifício tem de ser, reparem, vivo. Tem de ser santo. Tem de ser perfeito. Portanto, agradável, no sentido em que é um sacrifício de alguém que está separado para Deus. Os animais sacrificados não tinham escolha. Nós temos. Até escolhermos conscientemente tornarmos-nos num sacrifício vivo, nós não podemos perceber o que é uma verdadeira santificação. E esta é a primeira ideia. O apóstolo Paulo não estava nada a indicar esta ideia de um sacrifício à maneira do Velho Testamento. A palavra aqui utilizada, o conceito utilizado, é o conceito neotestamentário, baseado no facto de Jesus Cristo ter feito o sacrifício, ele sim, o sacrifício definitivo por nós. E porquê? Porque foi um sacrifício que nos possibilitou o acesso direto ao Pai através do Espírito. E, portanto, não é este sacrifício que o apóstolo Paulo está a referir. A partir de agora, o sacrifício é um sacrifício vivo, é um sacrifício separado para Deus, é um sacrifício baseado na livre escolha que nós temos para dedicar as nossas vidas, nós, pessoas por opção, aos propósitos divinos de Deus. E, portanto, é este o sacrifício agradável a Deus. Temos na nossa igreja constantemente referido que o nosso constante desafio é fazer Deus sorrir. Ora, cá está. É que o nosso sacrifício seja agradável a Deus. Não um sacrifício no sentido de mortificar, antes pelo contrário, um sacrifício no sentido de vivificar. E porquê? Porque isto é vivo, é santo, não por nós, mas por Deus. Daí, então, este processo, esta doutrina da santificação. Na Bíblia nós lemos que Deus disse: sede santos, porque eu sou santo. Claro que vivemos numa cultura em que a lógica de santidade é uma lógica de viver sem pecado, como se algo semelhante fosse possível à face da terra. Não o é. A Bíblia diz: não há um justo, nem um sequer, no sentido em que todos pecamos. E, portanto, não é desse tipo de santidade que fala a Bíblia. A Bíblia diz que os santos, como vamos ver, são aqueles que foram separados com um propósito, foram separados para uma missão. E, portanto, todos nós santos neste sentido, não sem pecado, mas santificados, justificados, remidos
por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Então é nesse sentido que agora a nossa vida é vivida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esta era a primeira ideia que gostaria de realçar a partir do versículo 1, exatamente para desmontar alguma possível má interpretação do que significa, neste contexto, no contexto neotestamentário, a ideia de sacrifício. Não, portanto, a ideia de mortificar, mas, pelo contrário, a ideia de utilizar tudo aquilo que nós somos. Utilizar, então, o corpo, neste sentido de corpo, tudo aquilo que nós somos, ao serviço dos propósitos de Deus. Uma segunda ideia que pode surgir e que pode ficar a pairar é exatamente o aparente paradoxo do que Paulo escreveu, que é o vosso culto racional. Os teólogos, os exegetas, os estudiosos da Bíblia referem que a palavra grega utilizada tem, sobretudo, a indicação de culto espiritual. Para percebermos, talvez, um pouco melhor aquilo que Paulo quis dizer com esta ideia do culto racional, vamos à primeira carta do apóstolo Pedro, 1 de Pedro, capítulo 2 e versículo 2. 1 de Pedro, um pouco mais à frente, nas Escrituras, no Novo Testamento. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2 para percebermos bem esta ideia. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda a sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidos, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Portanto, esta ideia de uma vida que produz cada vez mais fruto espiritual. Ora, esta ideia do culto racional tem exatamente a ver com um culto espiritual. E agora, porquê a ideia de racional? Porque por vezes somos levados a pensar que aquilo que é racional é menos espiritual e o inverso, ou seja, quanto mais espiritual, menos racional. Ora, nada disto. Culto racional no sentido em que é um culto espiritual onde vocês usem a vossa razão sem estar obcecados com questões, por exemplo, de formalismo, de tradição. Não. A nossa vida tem de ser um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que faz Deus então sorrir, que é o nosso culto. Culto no sentido de dedicado, oferecido, apresentado a Deus. O nosso culto racional. Racional no sentido em que envolve também o nosso intelecto, envolve também a nossa razão. E, portanto, estão, penso eu, apresentadas estas duas ideias que podiam colocar alguma confusão. Primeiro, uma clara determinação do que é o sacrifício, este apresentar a nossa vida em sacrifício, um sacrifício então neotestamentário, um sacrifício vivo, santo, que faz Deus sorrir, e também esta ideia do culto racional, não um culto racional que, portanto, se afasta da espiritualidade, antes, pelo contrário, quanto mais racional, imbuído desta espiritualidade, contra os formalismos, contra a tradição, contra tudo aquilo que, no fundo, atrapalha uma verdadeira espiritualidade com racionalidade. Ora, estamos aqui num ponto muito importante, que é a ideia deste culto espiritual proporciona, como vimos então em 1 Pedro capítulo 2 e versículo 2, esta verdadeira adoração, este culto racional, este culto espiritual, é algo que produz em nós, de forma ativa, de forma consistente, uma submissão à autoridade de Deus que nos proporciona crescimento espiritual. Que bonita ideia é esta! Ou seja,
É através, então, deste sacrifício, das nossas vidas, no sentido de apresentarmos as nossas vidas dedicadas aos propósitos de Deus, que nos proporciona como retorno um crescimento espiritual. Ora, vamos focar-nos nesta ideia da santificação, ou seja, da aplicação das doutrinas, portanto, na nossa vida, a manifestação daquilo que Deus faz ou vai fazendo em nós através do espaço, perdoe-me a expressão, mas do espaço que vamos dando ao Espírito Santo na nossa vida, é este culto racional, então, que representa uma verdadeira adoração e um modo de vida. Este modo de vida tem sobretudo tem três características. É um modo de vida ativo. Ora, isto é muito importante. Não podemos ser passivos. Não podemos continuar à espera. Perdoe-me, não podemos continuar apenas com palavras ou com atitudes dentro de quatro paredes, seja em nossa casa, seja dentro do edifício da nossa igreja. Não. Esta verdadeira adoração, este culto racional, é um modo de vida ativo. Ativamente temos de contribuir para que à nossa volta outros percebam o que significa a bênção de crescer espiritualmente em Deus. Em segundo lugar, este culto racional tem de ser consistente. Não podemos, daqui a pouco já vamos falar abundantemente desta questão, não podemos dizer uma coisa e fazer outra. Não podemos defender algo e depois a nossa vida, os nossos atos mostrarem na realidade outra coisa. Temos de ser consistentes. E ser consistentes significa aproximar aquilo que fazemos daquilo que dizemos ou até muitas vezes daquilo que defendemos. E, portanto, este modo de vida é 1. Ativo, 2. Consistente e 3. Só pode ser efetivo se for submisso a Deus e não a mim ou ao mundo que está à minha volta. E, portanto, se nós percebermos esta verdadeira adoração, ou seja, este culto racional espiritual, como um modo de vida ativo, consistente e submisso, necessariamente Deus vai produzir crescimento espiritual na nossa vida. Gálatas capítulo 5 fala exatamente do fruto do Espírito. Ora, é agora o momento de nós falarmos na forma. Qualquer bolo, se correr bem, qualquer bolo toma a forma da forma. E, portanto, esta ideia da forma é uma ideia que foi apresentada pelo apóstolo Paulo nesta altura. O versículo 2 diz: não vos conformeis. O escritor, o sábio, Paulo, brincou aqui com uma palavra que tem uma raiz. E a raiz é forma. Ora, forma no sentido de forma. O apóstolo Paulo apresentou duas possibilidades. Conformação, ou seja, o ser conforme uma determinada forma, ou a transformação, ou seja, ser capaz de, dizem uma vez mais os entendidos, que a ideia é a ideia de metamorfose, ou seja, a possibilidade, a capacidade, se quisermos, de transformar, de mudar a forma da forma. Vamos ao texto de novo. Não vos conformeis, mas transformai-vos. Ora, brincando com esta ideia da forma, não é? O apóstolo Paulo apresenta duas possibilidades, no fundo, duas possibilidades de vida. Uma é a conformação. É, então,
sermos apenas o resultado da forma. Neste caso, a forma que era apresentada é a forma natural. E qual é a forma natural? É a forma do pecado. A partir do momento em que o pecado entrou na humanidade, moldou a humanidade à sua forma. A expressão usada é este século, ou seja, este mundo, ou seja, o pecado. Não vos conformeis, diz então o apóstolo Paulo, não vos conformeis à cultura, não vos conformeis à forma, ao molde. E porquê? Porque este mundo é mau. A forma é má. Não é apenas enfim, uma mania, uma zanga, uma teima. Não é algo que represente uma cisma, se quisermos até uma tendência. Nada disso. É sério o que o apóstolo Paulo estava a dizer aos Gálatas, portanto às comunidades cristãs na Galácia. O apóstolo Paulo escreveu Gálatas capítulo 1 e versículo 4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Agora reparem, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, isto é sério. Este mundo é mau. Perverso quer dizer exatamente isso. Não pode ter outra leitura, não pode ter outra interpretação. Portanto, a nossa forma é má à partida. O mundo que está à nossa volta, aquilo com que nós lidamos todos os dias, é esta forma. É uma forma má, é uma forma perversa. E nós temos duas possibilidades. É conformar, ou seja, adotar a forma da forma, ou, Romanos capítulo 12, versículo 2, transformar, ou seja, a metamorfose, sermos capazes de nos adaptarmos com Deus a outra forma. É então uma mudança de forma. Esta ideia é, como vamos ver, muito séria também. Ou seja, se é sério que o mundo é mau, que o mundo é perverso, também é séria esta alusão à transformação. O termo que o apóstolo Paulo usou aqui em transformar, Marcos, capítulo 9 e versículo 2, foi o mesmo termo que o evangelista usou num dos episódios mais dramáticos, se quisermos, da vida do Senhor Jesus. Marcos capítulo 9, versículo 2. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os a sós, à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. Ora, esta é a mesma palavra que é usada em Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformai-vos. Esta transfiguração é exatamente aquilo que o apóstolo Paulo roga, pede encarecidamente que nós possamos considerar. Mas a conformação começa, portanto, no exterior e produz efeitos, afeta o interior da pessoa. É algo que vem de fora para dentro. Portanto, uma forma que nos é imposta pela cultura, pelo molde à nossa volta, que é este século, que é este mundo, no sentido daquilo que está à nossa volta. É, portanto, um movimento do exterior para o interior. Ao contrário, a transformação, a metamorfose, a transfiguração é algo que vem do interior para o exterior. Começa no interior, começa com Deus, começa com o Espírito no nosso interior e tem de afetar necessariamente o nosso exterior. E o que é o nosso exterior? É o nosso comportamento, as nossas ações, as nossas palavras, as nossas atitudes. É, portanto, esta mudança que o Espírito Santo vai fazendo em nós a cada dia. Se quisermos, podemos usar então a formulação frásica do apóstolo Paulo, a renovação. As palavras que estou a utilizar são exatamente as palavras do texto bíblico. Transformai-vos, a tal metamorfose, a tal transfiguração, pela renovação. Reparem, renovar.
tornar novo. E o quê? A mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que começa no nosso interior vai necessariamente tornar-se visível àqueles que estão à nossa volta. E, portanto, é isto que o apóstolo Paulo nos convida. É este desafio de aplicação, de santificação, de crescimento espiritual, que é então, como vimos no versículo 1, o tal culto racional, a tal apresentação daquilo que nós somos a Deus, para que Deus nos transforme, para que Deus nos molde, para que Deus nos dê uma nova forma, uma transfiguração, uma metamorfose. E, portanto, não vos conformeis, mas transformai-vos. Vamos continuar. Versículos 9, 10, 11, 12 e 13. Romanos capítulo 12, versículos 9 a 13. Vamos ler. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros no zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Os versículos 9 a 13 do capítulo 12 podem ser, atrevo-me a dizer que devem ser um murro no nosso estômago, no sentido de nos alertar para a bênção que existe em produzirmos fruto, não por aquilo que nós somos, mas por aquilo que o Espírito vai fazendo nas nossas vidas. Dos versículos 9, então, Romanos capítulo 12, dos versículos 9 a 13, o apóstolo Paulo apresenta-nos aquilo que podemos chamar a operacionalização do Sermão do Monte. Não temos tempo, seria certamente um belíssimo estudo que nós poderíamos fazer, mas trabalho de casa. Mateus capítulos 5, 6, 7 e 8. O Sermão do Monte é um belíssimo discurso de Jesus, muitas vezes dito e referido que é impensável que seja seguido e que enfim, muitas considerações sobre se foi proferido para toda a multidão ou se foi só para os discípulos e, portanto, se é sobretudo para a liderança das igrejas ou se é para toda a comunidade. E se for para toda a comunidade, como é que a fasquia está de tal forma alta e elevada que não é possível de ser cumprida? E, portanto, muito se tem, evidentemente, teorizado sobre a forma como todos devemos interpretar as palavras de Jesus naquilo que foi chamado do Sermão do Monte. Ora, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículos 9 a 13, em poucas sentenças, acaba por voltar ao Sermão do Monte. Como que dizendo, não, isto é mesmo para ser seguido. Não se preocupem tanto em teorizar acerca da sua aplicação, preocupem-se mais em começar a fazê-lo. Com uma ideia de base. Tentei, de alguma maneira, neste boneco, tentei simbolizar a primeira ideia que nos é transmitida. Nós formamos um único corpo. Os versículos 3 a 8 de Romanos falam exatamente disso. Falam dos dons espirituais. Sempre com o sentido de que, primeiro, um corpo tem vários membros, versículo 4, assim como um só corpo tem muitos membros, em todos os membros há uma função, então nós, muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. E, portanto, esta é a primeira ideia. Somos diferentes, temos diferentes funções, mas, segundo a ideia, pertencemos ao mesmo corpo. E é com esta base do único corpo
que o apóstolo Paulo nos vai exortar a esta mudança de vida interior, para que essa mudança de vida interior possa ser visível no exterior. E Paulo, nos versículos 9 e 10, acaba por apresentar as 4 ideias principais, 9, 10 e 11, acaba por apresentar as 4 ideias fundamentais que depois vão dar corpo ao resto da sua argumentação. Quais são estas 4 ideias fundamentais? Primeira ideia, e é de facto a base: não podemos pensar em viver uma vida de acordo com aquilo que Deus quer, o tal culto racional, sem que vivamos uma vida de amor. E uma vida de amor, poderíamos dizer, o sem fingimento é desnecessário, no sentido em que se há verdadeiro amor, evidentemente não pode haver hipocrisia, ou seja, não pode haver fingimento. Mas Paulo quis reforçar esta ideia. Primeiro, baseiem a vossa vida, baseiem a vossa conduta, baseiem aquilo que são no amor. Já o apresentámos muitas vezes ao longo deste estudo da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Os crentes têm de mostrar amor, têm de viver em amor. Não há outra forma de viver que não seja em amor. Segunda ideia fundamental, segunda base: odiar o mal e apegar-se ao bem. Detesta o mal, apega-te ao bem. A terceira ideia, versículo 10, pôr as necessidades dos outros acima das minhas. Amai-vos, outra vez, cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E, finalmente, a quarta ideia, que está então no versículo 11. No zelo não sejais remissos. Então, esta quarta, está no versículo 10. Preferindo-vos, o zelo já vem a seguir, peço desculpa. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Honrar, então, uns aos outros. Portanto, temos aqui as bases, os 4 pilares de tudo aquilo que o apóstolo Paulo vai apresentar a seguir. E o que é que vai apresentar a seguir? É o resultado de uma vida continuamente mais próxima de Deus. E, portanto, uma vida que revela crescimento espiritual. Podemos referir bem, mas nós nunca vamos atingir a suprema perfeição. Não, mas podemos a cada dia caminhar nesse sentido. Porquê? Porque estamos seguros no amor de Deus. Eu sei que estamos mesmo no fim, mas vamos ler mais uma passagem anterior. Romanos capítulo 8, versículos 37, 38 e 39. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Versículo 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, versículo 39, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós estamos arraigados, estamos firmes no amor de Deus. E, portanto, se estamos firmes no amor de Deus, esse amor deve ser a base da consolidação de tudo o que significa sermos comunidade apegada ao bem, de coração uns aos outros, preferindo-nos em honra uns aos outros. Se quisermos, há aqui 2 características que revelam esta nova vida. A primeira, nós temos uma nova identidade em Cristo. É a tal metamorfose, é a tal transformação, é a tal transfiguração. Em segundo lugar, nós temos um novo relacionamento com Deus. E, portanto, este novo relacionamento com Deus tem de conduzir-nos à exteriorização daquilo que isso significa, do que significa uma nova identidade em Cristo e do que significa um novo relacionamento com Deus. E como vimos, então, os versículos 11, 12 e 13 começam por nos dizer o que é que significa
ou o que é que tem de significar na nossa vida, através dos nossos atos, através, se quiserem, do nosso esforço, porque naturalmente a nossa forma é perversa, é má, e portanto tem de evidentemente existir vontade da nossa parte em fazermos isto. Agora sim, versículo 11, no zelo não sejais remissos, ou seja, ser zelosos, ser fervoroso, diz no versículo 11, fervoroso de espírito, ainda no versículo 12, servindo ao Senhor. Versículo 11. Agora sim, versículo 12, regozijai-vos, se alegre na esperança. Ainda no versículo 12, ser paciente na tribulação. Como o apóstolo Paulo sabia acerca do sofrimento que passariam os romanos num breve prazo, não sabemos. Não sabemos se Paulo sabia exatamente o que ia acontecer num futuro próximo. Talvez fosse mais ou menos visível o que ia acontecer, mas não sabemos se Paulo tinha a completa consciência da perseguição que iria ser feita pelas autoridades romanas a partir de poucos anos depois às comunidades romanas. Mas Paulo está aqui a exortar claramente os romanos e também nós a sermos pacientes na tribulação. É tão difícil. A perseverar na oração. Na oração perseverante, versículo 12. E depois, finalmente, no versículo 13, mais dois reptos, dois desafios. Socorrer os santos, compartilhar as necessidades dos santos, ou seja, da comunidade. Mais uma vez, esta ideia de que santo não é alguém que fez atos miraculosos, mas alguém que é separado, alguém que é crente. E, finalmente, ser hospitaleiro. No primeiro século não havia tantos hotéis, nem pensões, nem casas de dormidas, nem sequer restaurantes ou sítios para se comer. E, portanto, os crentes que estavam em viagem, como apreciavam ser acolhidos na casa de outros crentes, seja porque estavam a fazer um negócio, estavam em deslocação para qualquer outra parte. Então, o ser hospitaleiro significava exatamente manifestar o amor de Deus aos outros. Ora, se repararmos, então, com base no amor sem fingimento, do odiar o mal e apegar ao bem, pôr as necessidades dos outros acima das minhas e honrar uns aos outros, nós temos o que vem a seguir. E tudo aquilo que está a seguir representa esta nova identidade em Cristo, este novo relacionamento com Deus. Finalmente, versículo 14, 15 até 18, Romanos. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tendo o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos. Condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Ora, se até ao versículo 13 o apóstolo Paulo está sobretudo a falar aos crentes para a sua conduta dentro da igreja, ou seja, com os seus irmãos, com os santos, a partir do versículo 14, o apóstolo Paulo manifesta esta necessidade de demonstrarmos o amor àqueles que estão fora. Abençoai os que vos perseguem. E esta é a primeira ideia. Como é fácil nós abençoarmos, diria, se calhar é mais fácil abençoarmos quem nos faz bem. Como é difícil abençoarmos quem nos persegue. Abençoar significa considerar, significa tornar o bem, apesar de nos terem feito o mal. E os nossos irmãos em Roma já estavam a começar a perceber o que isso significava. Mas num futuro próximo, como disse há pouco, como seria necessário que os romanos interiorizassem esta ideia? Em segundo lugar, alegrar-me e chorar, alegrar-me com os que se alegram, chorar com os que choram. Não é tão fácil quanto isso. Alegrar-me com os que se alegram, muitas vezes é difícil, porque penso, mas porquê ele estar alegre e não eu? Porquê na sua vida estar a haver bênção e eventualmente na minha não estar a perceber
a bênção. Estou a ser duplamente injusto. Então é preciso alegrar-me com os que se alegram e chorar com os que choram. Ter profunda compaixão por aqueles que à nossa volta estão a sofrer. Ser unânimes não significa necessariamente que tenhamos de pensar necessariamente aquilo que os outros estão a pensar, mas aqui o ser unânime significa ter empatia, ter consideração por quem pensa eventualmente diferente de mim, o que não quer dizer que seja meu inimigo. Ser humilde. Versículo 16. Condescendei com o que é humilde. Não sejais sábio aos vossos próprios olhos. Como é fácil acharmos que temos tamanha importância. Como é fácil passearmos a nossa suposta superioridade. Ora, nada disto. Isto é a forma do mundo. Isto é a forma do pecado. E o pecado é perverso. E, finalmente, aquilo que podemos chamar a longanimidade. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E depois o versículo 18, e eu estou mesmo a terminar, o versículo 18, tão bonita a forma como Paulo termina esta exortação. Reparem que começou com rogo-vos, peço-vos encarecidamente, pois, pelas misericórdias de Deus. E termina desta forma, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Ora, é exatamente isto que realça este percurso de crescimento espiritual, ter paz, não no sentido de que não vamos ter tribulação, não no sentido de que não vamos ter dificuldade, não no sentido de que não vamos ter sofrimento, mas esta forma de vida, esta transformação que resultou então desta nova identidade com Deus, deste novo relacionamento com o Pai. Estamos mesmo no final e falta então a frase, a ideia que eventualmente vai ficar connosco durante esta semana. O que preciso de deixar e de acrescentar para que a minha vida seja um sacrifício vivo. Eu repito, o que preciso de deixar e de acrescentar para que a minha vida seja um sacrifício vivo. Foi um gosto estarmos todos juntos em mais este domingo. Até para a semana. Graça e paz.